Oi, pessoal, sou o Gustavo Carriconde do Resumo Cast e hoje eu vou falar novamente aqui com o meu amigo Flávio Muniz. Ele já esteve no Resumo Cast 2 vezes e ele é um cara que adora marketing, principalmente o marketing digital. É um cara apaixonado por esse assunto e é um cara também que sabe muito sobre storytelling. E hoje a gente vai falar sobre algumas mudanças aí que o mundo está passando e são extremamente relevantes a empreendedores, a quem quer empreender, a quem quer entender o que está acontecendo no mundo diante de todas essas tecnologias, essas novas formas que o ser humano está inventando de resolver antigos problemas. E essas tecnologias todas, elas estão mudando o comportamento das pessoas. As pessoas, elas estão ficando muito exigentes em algumas áreas da vida onde não eram no passado. As pessoas estão ficando sem tempo. Então, se você tem um negócio, se você tem um empreendimento que resolve o problema de tempo, aí já é a primeira dica. Você tem uma grande chance de conseguir dar continuidade ao seu negócio, porque é um valor hoje que as pessoas buscam muito. Então, tempo, acesso à informação, como as coisas acontecem muito rápido, aquelas empresas que souberem onde as informações estão, elas vão ter acesso a uma inteligência que vai dar algumas vantagens nos seus negócios. E eu vou falar aqui com o Flávio um pouco sobre isso e principalmente a gente vai falar sobre como descobrir melhores formas de engajar com o seu cliente ou com o seu usuário se você empreende ou tem um negócio. E o Flávio, ele sabe muito desse assunto porque é o dia a dia dele. É isso, Flávio? Fala um pouquinho sobre o que você faz na tua agência e como é que você está diante dessas, na vanguarda dessas tecnologias todas e tentando sempre descobrir como engajar com as pessoas através, né, dessa ferramenta que temos aí, que é o mundo digital, o marketing digital, as formas digitais de influenciar e contatar com as pessoas. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado pelo convite. Já me sinto parte da família Resumo Cast. É uma honra estar aqui com os ouvintes, com a audiência do Resumo Cast, falando de marketing digital, storytelling, tendências para esse ano, final do ano, né? Todo mundo quer se aproximar agora das vendas de final de ano, onde a economia aquece, mas nós temos um problema. Como você constatou aí com muita sabedoria, nós temos um problema que é o excesso de conteúdo, o excesso de informações. Nós somos bombardeados o tempo inteiro com informações de todos os lados, informações provenientes de mídias sociais, da mídia offline, jornal, revista, TV, inclusive televisão que tenta utilizar a questão da rede social para engajar ainda mais. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, na novela das 8, na novela das 9, que eles utilizam lá a protagonista da novela para fazer comercial. E a protagonista é uma influenciadora. Ela trabalha ali a personagem dela, que é a tal da Vivi Guedes, trabalha como influenciadora e eles utilizam a personagem para fazer propaganda da Fiat. Então, a televisão, ela se utiliza cada vez mais da mídia online para atrair o seu público. Outra coisa, Gustavo, que é muito interessante, como você disse, nós, clientes, nós, usuários de redes sociais, nos tornamos cada vez mais exigentes. Nós cada vez temos mais formas de entender se aquele produto, aquele serviço, aquele curso, aquele podcast, ele é interessante antes de comprar, antes de ouvir. Então, eu percebo o seguinte, quando a gente chega numa loja física no shopping, eu vejo aqui em São Paulo, eu vou numa loja física, vou numa loja comprar um celular novo, ou comprar um equipamento esportivo, eu já chego com uma bagagem extremamente enorme, com conhecimento absurdo. Por quê? Porque eu li o TripAdvisor, eu li os reviews daquele produto ou daquele serviço. O que são os reviews? São as provas sociais, são o que as pessoas acharam, como elas validaram aquele serviço, aquele produto. E o vendedor, ele acaba sabendo às vezes menos do que eu. Eu chego para ele perguntando alguns dados em relação a valor, a negociação, e
Por quê? Porque o conteúdo nos abasteceu dessa forma. Existe o ponto negativo, somos bombardeados, nós temos o ponto positivo, que é ter uma sabedoria imensa antes de adquirir qualquer produto. Então, temos essa dinâmica, temos esse novo cenário, que é excesso de conteúdo, nós sabemos muito quando vamos adquirir, somos mais exigentes, e aí acontece todo esse cenário. E eu até tenho uma pergunta para você também, Gustavo. Você que é um pioneiro nessa arte, né, que é o podcast, que não podemos deixar de falar que é uma arte, além do conteúdo, da educação, você cria uma série de novos influenciadores, novos formadores de opinião. Sabe o que eu vejo, Gustavo? Que a Rede Globo, já puxando esse mote, ela lança podcasts, está lançando podcast. E eu vejo que muitos alunos meus, em palestras, em cursos, eles me perguntam, Flávio, o que é o podcast? A Globo está inventando esse podcast? E eu falo, não, Gustavo Carriconde no Resumo Cast já vem com isso há muitos anos. E eu quero te perguntar, se eu tenho essa curiosidade, o podcast, ele também, como começou o Resumo Cast, da onde veio essa inovação, esse pioneirismo, e como é que ele ajuda a sairmos dessa questão de overdose de conteúdo? Como ele se diferencia em relação a esse conteúdo de qualidade que é legal, produzido? Ótima pergunta, Flávio. E eu quero dizer que antes de eu começar o Resumo Cast, já até haviam vários de diversos podcasts, então nem eu sou pioneiro, o podcast já tem algumas décadas. E como eu morei muito tempo e continuo morando fora do Brasil, sempre gostei de acompanhar podcasts das minhas viagens, enfim. E foi aí que eu tive a ideia de criar o podcast, pela minha paixão também por livros e empreendedorismo. Eu consegui juntar essas coisas todas. E o podcast nada mais é do que uma mídia. O podcast é apenas um canal. É um canal que serve para transmitir algum conteúdo. Então, para eu criar o Resumo Cast, para eu ter tido essa possibilidade de criar o Resumo Cast, eu tive que ter um conteúdo, né, que são os conteúdos que a gente extrai dos livros, os nossos debates a respeito dos sites e das ideias do livro. Então, se você tem essas duas coisas, um conhecimento sobre algo ou alguma mensagem para passar para o mundo, seja lá qual for o nicho, sobre fotografia, sobre viagens, sobre inteligência emocional, sobre qualquer artes, comédia, a categoria mais popular em podcasts hoje é comédia, é uma curiosidade. Então, se você tem esse conteúdo, essa mensagem para passar, para transmitir para o mundo, assim como a Rede Globo, por exemplo, a Rede Globo também produz muito conteúdo, produz lá suas novelas, os seus telejornais, mas eles utilizam um outro meio, um outro canal, que é a TV. A Netflix produz filmes, produz séries, eles utilizam o streaming pela internet. O podcast é também um streaming, ou seja, uma forma de enviar sinais digitais, mas através apenas de áudio. Então os podcasts, eles atraem mais aqueles nichos, aquelas pessoas que se interessam por escutar áudio. Quem são essas pessoas? A palavra é multitask, as pessoas que gostam de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, geralmente elas se atraem, elas se identificam mais pelo podcast, assim como pelo rádio também. Então, por exemplo, com um podcast, com um programa de rádio, você pode escutar enquanto anda de bicicleta, pode escutar no carro, com as conexões hoje por Bluetooth que os carros têm, você pode escutar na academia, enquanto viaja de ônibus ou de avião, até mesmo sem conexão com a internet. Então essas pessoas que têm essa demanda de quererem consumir o conteúdo através de um canal exclusivo por áudio, elas vão se interessar mais por podcast, e também as pessoas que têm a demanda específica do nicho que o podcast está transmitindo. No caso do Resumo Cast, a gente atinge, né, e tem um conteúdo que é específico para empreendedores e pessoas que queiram abrir o seu negócio, ou pessoas que já têm o seu negócio e queiram se aperfeiçoar mais na arte de geri-los. Então, porque o Resumo Cast surgiu porque eu consegui identificar essa demanda lá há 5 anos atrás. Eu já vinha acompanhando vários podcasts, principalmente dos Estados Unidos, da Europa,
e eu sabia mais ou menos o que eu tinha em mente e como é que eu poderia produzir o meu conteúdo para que eu conseguisse impactar e mudar a vida das pessoas, que foi o resultado que eu consegui adquirir no final. E fui lá, executei, foi um teste. Hoje, para qualquer um pode ter o seu próprio podcast. Não é necessário um grande investimento, não é necessário comprar uma antena parabólica milionária e colocar no teto da sua casa, e nem um equipamento complexo, apenas com um laptop, com um computador, fone de ouvido e um programa simples, até free, de edição, você consegue criar um próprio canal de podcast. E foi isso que eu fiz, só que há 5 anos atrás era um pouco mais fácil. Hoje, o podcast ele está se tornando muito mais conhecido pelas pessoas e também muito mais concorrido. Existem muito mais canais de podcast e está um pouco mais difícil de se destacar. Assim como no passado, as primeiras emissoras de TV elas conseguiram um grande destaque, sem contar com algumas outras, né? Ao longo da história aí a gente acabou tendo outros problemas até políticos com questões de emissoras de TV, mas a ideia é essa, a ideia é se você entra cedo no mercado e consegue se estabelecer, e foi o que eu fiz lá atrás com o Resumo Cast. O sucesso do Resumo Cast foi também o timing. Então a pergunta que eu deixo para você hoje: o que é que você pode fazer hoje? Qual é o timing de hoje? O que você pode fazer hoje para se posicionar em algum canal, com algum conteúdo, para que lá adiante, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou daqui a 3 anos, na velocidade que as coisas estão acontecendo, para que lá você possa colher os frutos, né? Então todo mundo fala, anúncios no Google, SEO, é uma parte importante da estratégia de marketing, mas você pode falar melhor do que eu, Flávio. Não é tão simples assim, né, Flávio? É preciso uma perícia, uma técnica mais apurada hoje. Não é qualquer um que pode começar com SEO sozinho e já ter resultados imediatos, né? O que você... Exato, Gustavo. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito, porque você, nesse curto espaço de tempo, você deu para a audiência, para quem nos ouve, nos assiste, como é fácil. Você não precisa ter uma antena de rádio, você precisa ter uma parafernália toda para ter um podcast. E a Rede Globo, já que a gente está falando sobre ela não é de forma nenhuma boba, porque ela está utilizando o podcast, porque o podcast hoje é um conteúdo de diversidade, que é a primeira tendência do marketing digital, do marketing de conteúdo para 2020. Conteúdo de diversidade. Você falou em SEO, e para quem nunca ouviu falar o que é SEO, a sigla SEO, de forma bem didática, é posicionar o seu site, a sua empresa, o seu negócio no topo do Google. Então, como o Gustavo falou, podcast. Podcast, por ser uma mídia nova, uma mídia de áudio, que você pode ouvir em qualquer lugar, ela é um conteúdo de diversidade. Porque você pode escutar na academia, no trânsito, você pode colocar no seu rádio para ouvir, você pode fazer uma caminhada, você pode gravar o podcast e ouvir num avião, numa viagem, enquanto você está lá naquele momento de traslado de um lugar para outro, que teoricamente você não tem nada para fazer, você está aprendendo com podcast. Um podcast, muitos youtubers, Gustavo, estão gravando vídeos no YouTube, vídeos como esse, e transcrevendo só o áudio, trazendo o áudio para podcast. Por quê? Porque é uma tendência para 2020. Ele ajuda na estratégia de SEO, ajuda o seu site, caso tenha um conteúdo de qualidade, a subir no Google. Essa é a primeira dica. Podcasts são extremamente poderosos nessa estratégia. Segunda dica, Gustavo, é o conteúdo extremamente voltado para o celular, para o mobile. O que antes nós falávamos de mobile friendly, hoje, em 2020, nós falaremos de mobile first, celular em primeiro lugar. Por quê? Porque cada vez mais, como nós falamos, o conteúdo ele está sendo levado até nós de maneira colossal. É uma cachoeira de conteúdo que a gente recebe toda hora. Então as pessoas... Já existe uma pesquisa no Brasil, uma pesquisa do Ibope, que diz que 70% dos brasileiros só utilizam a internet através do celular. Então nós sabemos que o conteúdo produzido para celular
ele é muito mais valioso do que um conteúdo produzido para computador. Então é a segunda dica, pensar o seu conteúdo voltado para o celular. E a terceira é o seguinte, conteúdo de diversidade. Sabemos que o podcast é um conteúdo de diversidade, mas, Gustavo e queridos amigos do Resumo Cast, o que nós pensamos é o seguinte, para você estar no topo do Google, hoje, você não consegue só através de conteúdo de texto, produzindo conteúdo de texto no seu site. Você tem que ter um conteúdo de vídeo falando um conteúdo de vídeo correlacionado com esse conteúdo de texto. Você mais explicativo. Quando você entra lá num episódio, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, entra lá no episódio do Resumo Cast, as primeiras 20 horas, que te ensina a adquirir qualquer habilidade em 20 horas, ou storytelling, que te ajuda a contar histórias, impactar audiências, a mobilizar, a fechar negócios com clientes. Você tem 2 episódios que eu fui o convidado lá no Resumo Cast. Você pode ver que no blog, no site do Resumo Cast, você tem esse conteúdo no formato texto e você tem um vídeo do YouTube transcrevendo esse conteúdo. Isso é fundamental para impactar a audiência, para subir no Google, subir na primeira página do Google. E mais uma coisa, de tudo que eu tô falando, Flávio, além do texto, do vídeo, também tem um player que a pessoa pode escutar por áudio no próprio blog. Perfeito. Blog. Desculpa te interromper. Não, perfeitamente, Gustavo. Eu até parei aqui para tomar um golinho de água, mas é isso que você disse. Tem o player que a pessoa ela simplesmente clica e se ela estiver no trânsito, por exemplo, dirigindo, nunca dirijam com o celular na mão. Você aperta o player e o próprio Google, a própria inteligência artificial, entre aspas, ela lê o conteúdo para você. Isso é conteúdo de diversidade. E aí eu falei, se você duvida dessa história toda que eu contei, se você tem dúvidas, se você acha que é um mito subir na primeira página do Google, procura no Google, especialista em marketing digital, palestrante em marketing digital. E agora também, Gustavo, graças à ajuda do Resumo Cast e graças ao sucesso que foi o episódio sobre storytelling, se você procurar no Google palestrante sobre storytelling, você me acha na primeira página do Google, provando que em 2020 o conteúdo de diversidade, com áudio, com transcrição de áudio, com vídeo, ajudará muito você a conquistar novos clientes, novas oportunidades, novos desafios através do marketing digital. Então, são essas dicas que vão ajudar muito. E una a sua comunicação. Não pense só numa mídia. Pense em texto, em vídeo, em áudio, em podcast, para alavancar e conquistar novas audiências, novos clientes, novas oportunidades. Pessoal, é isso, Gustavo. mais uma dica aqui, mais algumas dicas que eu quero dar, tomando esse gancho aí que o Flávio deixou. Conteúdos em áudio, a partir de agora, de novo, falando do timing, quem conhece a Amazon sabe que a Amazon tem um aparelho chamado Alexa, e é o aparelho que permite as pessoas interagir, se comunicar com conteúdo da internet, fazer compras, escutar podcasts, emitindo comandos de voz. Ou seja, de novo, a gente volta lá para o multitasking, as pessoas que estão fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, várias outras regiões do mundo, já é muito comum as pessoas se comunicarem com a tecnologia através da voz. No Brasil está ficando cada vez mais forte isso, é um mercado em grande ascensão. A Alexa, essa semana, entrou no Brasil e, notícia de primeira mão, o Resumo Cast já está na Alexa. O Resumo Cast criou um skill, que se chama-se, e já está você, ao comprar a sua Alexa, você já vai poder pedir para a Alexa tocar o Resumo Cast diretamente da caixa, já vai estar lá dentro. Então, eu não sei se tem algum outro podcast no Brasil que tem essa funcionalidade de estar na Alexa, mas em notícia de primeira mão, o Resumo Cast já está lá. Então, dica... Olha lá, Gustavo, notícia em primeira mão, então. Já está lá.
Que legal, parabéns ao Resumo Então, Cast, dica, hein? escreva os seus blogs, escreva o seu site, o conteúdo do seu site. Pensa assim, ó, a pessoa que for fazer alguma procura ou algum pedido para que ou a Alexa, ou a Siri, ou a Google Home acesse algum tipo de conteúdo, ela sempre vai fazer uma pergunta. Então, uma dica legal é escrever o seu blog com os títulos dos blogs, eles precisam ser perguntas, né? O Flávio sabe bem melhor do que eu, os H1, os H2, que são as tags que marcam os títulos do blog, que dão uma ideia ao Google que aquele título é algo importante. Se aquele título for uma pergunta, a inteligência de voz vai automaticamente reconhecer que é o que a pessoa está procurando. Então, automaticamente, o seu blog vai estar otimizado para SEO em áudio, se você utilizar bastante perguntas nos seus títulos. Outra dica legal, essa dica é super legal, e ela diz respeito a vídeos. Então, vídeos, como o Flávio falou, vídeo é uma das formas melhores, né, que hoje que existem de engajar as pessoas, porque diferente do podcast que só transmite áudio, você pode transmitir mais informações para as pessoas. Você está me vendo aqui, a minha linguagem corporal, as movimentações que eu faço com a mão. Se você consegue mostrar um vídeo para as pessoas, uma imagem, aquela imagem, né, transmite milhares de palavras, talvez, em apenas uma imagem. Então, com menos tempo, você consegue transmitir mais informação através do vídeo. E, novamente, os vídeos que estão engajando não são comerciais. Então, as empresas estão pensando, vamos fazer um comercial. Eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Quantas vezes, de 10 vídeos, quantos desses 10 vídeos você clicou naquele botãozinho lá do YouTube, pular o comercial? Todo mundo clica. Isso quer dizer que ninguém quer assistir comercial. O que as pessoas querem assistir então, Flávio? Na minha opinião, as pessoas querem aprender. A gente está na era da informação, na era de desenvolver habilidades. É a corrida do ser humano para ficar melhor do que o computador, melhor do que a máquina, para que os robôs não tomem conta dos seres humanos. E a única forma de vencer essa corrida é a gente aprender sobre coisas, aprender habilidades, aprender sobre empreendedorismo, sobre nichos, enfim, qualquer coisa que transforme você num ser humano melhor. E uma forma então, eu acho que, na minha opinião, eu quero escutar a opinião do Flávio, de criar vídeos que engajem, é ensinar as pessoas nos vídeos. Então, não faça comercial, não faça comerciais chatos, não fique falando como você é bom, não fique falando como a sua empresa é grandiosa, não fique falando coisas, enfim, descrições do seu produto, como o meu produto é bom, ele faz isso. Ensine as pessoas coisas e automaticamente você vai ganhar autoridade. E a partir da autoridade que a sua marca ou que a sua empresa adquirir, a partir daí você vai poder vender. Mas para abrir essa porta para venda, eu acho, na minha opinião, é necessário educar as pessoas, entregar a elas conteúdo de qualidade e ajudá-las a fazer o que elas querem fazer, que é melhorar, se desenvolver, aprender, se transformar em seres humanos melhores. O que você acha, Flávio? Concorda? Eu entendo e eu assino embaixo em tudo que você disse, uma aula, e eu sempre digo nas minhas palestras, Gustavo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e um vídeo vale mais do que 1000 imagens. Então, tudo isso se resume a esse pequeno copy, né, como nós gostamos de dizer, e um resumo, coloque a sua palavra-chave, o que você faz no seu vídeo, no título do seu vídeo, para que o Alexa, para que o YouTube, para que o Google entenda do que você está falando. Eu vejo muitos alunos, muitas pessoas subindo o vídeo lá de qualquer jeito. E o legal é estudar qual é a palavra-chave que nós vamos pôr, por exemplo, nesse vídeo que nós estamos gravando. Tem que ser uma palavra que seja de utilidade para que esse vídeo vá para muitas pessoas e ajude muitas pessoas a entenderem essas tendências. Eu acho espetacular. E o terceiro ponto que você falou, não faça jabá, não faça anúncio, gere conteúdo de qualidade, conteúdo que agregue, que é um ótimo exemplo de conteúdo de qualidade, todos os episódios do Resumo Cast. Ninguém está te vendendo nada, está te entregando conteúdo de valor, de conteúdo precioso, de forma gratuita, agregando valor, agregando ao seu conhecimento.
Outra coisa, eu comecei agora, engatinhando no YouTube. Há 2 meses atrás, comecei a colocar pílulas de conteúdo. Flávio, o que você quer com o seu YouTube? Quer se tornar um YouTuber? Olha, se eu me tornar um YouTuber, ótimo, vou ficar super feliz. Mas antes, quem vai se tornar um YouTuber, quase chegando aí aos 100 mil inscritos, é o canal do Resumo Cast. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de compartilhar o conhecimento que o Resumo Cast traz para você que está aí nos ouvindo. Então, compartilhe os episódios que você mais gosta, compartilhe esse vídeo aqui para que o Resumo Cast bata a marca de 100 mil inscritos, que está chegando, falta pouquinho. Contamos com a sua ajuda. E eu estou começando, estou engatinhando lá no YouTube, e eu faço exatamente isso que o Gustavo falou. Eu não vendo nada. Eu simplesmente entrego o meu conteúdo de forma gratuita, entrego o mesmo conteúdo que eu entrego em palestras, em cursos, em consultorias, conteúdo de qualidade que vai ajudar as pessoas. Porque o que vai acontecer? A pessoa ela vai assistir o meu conteúdo, vai entender, vai pegar algumas lições, algumas dicas, algumas estratégias e logo vai me contactar para uma palestra, para um curso ou até mesmo para uma conexão de amizade. Então é isso, gente. Muitas pessoas querem vender. E aí, Gustavo, a gente volta ao problema que a gente tinha lá atrás. Qual era o problema? Excesso de conteúdo, excesso de pessoas querendo vender. Então, em 2020 não, no final desse ano, quem quiser vender muito no Natal, precisa saber o seguinte: entregue conteúdo de valor, conteúdo que agregue, que ensine, que eduque a sua audiência. E não faça vendas, ofertas. Isso por si só cria autoridade. As pessoas vão te enxergar como autoridade porque você está entregando conteúdo sem pretensões comerciais, apenas pelo intuito de ajudar. E aí as pessoas vão vir atrás de você por conta desse conteúdo de qualidade, criando toda essa atmosfera de vendas, de novos negócios. Exatamente, Gustavo, pegou na veia, marcou um gol. Legal, e eu só para finalizar queria compartilhar a história, não sei se o pessoal conhece o Gary Vee, hoje é uma grande celebridade lá do mundo digital, um grande youtuber dos Estados Unidos e já atingiu a fama. Ele é um cara que teve bastante sucesso e ele conta que no começo da sua carreira como youtuber, ele tinha um canal com 0 inscritos, o canal dele não tinha nenhum inscrito, e ele criou 5 vídeos por semana durante 18 meses. 5 vídeos por semana durante 18 meses, entregando valor, entregando uma qualidade absurda de informações e coisas que ajudavam as pessoas lá na época. E ele atribui todo o sucesso dele, todo não, mas é o começo da carreira dele, o começo do sucesso dele, a isso. Porque ele sabia do valor que ele estava gerando. As pessoas falavam, isso não está dando certo. Então, paciência, tenha paciência. Ele esperou 18 meses para começar a ter resultado. Né? Se você realmente acredita naquilo que você está produzindo, e o Resumo Cast foi exatamente igual. No começo a gente não tinha muitos seguidores, muitos fãs, né? A nossa audiência era pequena, mas era uma audiência pequena que já nasceu engajada e nos dava feedback, falava. A nossa audiência é que criou o Resumo Cast. Nós começamos de um formato e hoje o Resumo Cast é diferente por causa dos feedbacks da audiência que foi moldando o valor que a gente gera para que a nossa equipe, a equipe do Resumo Cast, pudesse entender o que entregar para o mundo, para as pessoas. Né? E foi um processo. A gente teve uma paciência no começo. Né? Foram praticamente meses, anos, sem muito resultado, até que o resultado começou a aparecer. Então, Flávio, não desista, vá lá, continue entregando valor. E o pessoal que não conhece o canal do Flávio, eu recomendo. O Flávio realmente ele está à frente das tendências, é um cara extremamente estudioso, está na vanguarda, sempre querendo saber o que está engajando mais, quais são as dicas, né, principalmente de marketing, que é a área que ele atua, que impactam e que resolve mais os problemas dos clientes dele. Então eu recomendo, visita o canal do Flávio, já se inscreve lá, eu já vou me inscrever aqui, Flávio. E é isso aí, não desista, consistência é a palavra que eu não falei,
mas talvez a lição mais importante, consistência e entregar conteúdo de valor. Se você acredita no que você está entregando, não tem por que você parar. É isso, a persistência é o caminho do êxito. Já dizia Charlie Chaplin, né? A persistência. Nada substitui. Persistência e determinação. Se você entrar lá no meu canal do YouTube, você vai lá ver uma audiência pequenininha, poucas visualizações. Foi como o Gustavo está falando. Eu não estou me preocupando com visualizações, eu estou preocupando em plantar. O marketing é plantio. Então não adianta você esperar um resultado milagroso sem um plantio diário. Eu sei que já está me dando uma visibilidade danada, já é vitrine. Então é isso. Tenha persistência, siga, compartilhe esse conteúdo, leve esse conteúdo para frente, que ele é muito poderoso. Um bate-papo muito bacana. Eu fico agradecido, Gustavo. E me sigam no Instagram também, @FlyMuniz e @ResumoCast também, para quem não segue ainda, por favor, @Flávio Muniz Palestrante. Gustavo, um abraço, sempre uma honra, e pretendo estar muitas e muitas vezes aqui com a família ResumoCast. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Um prazer aí tê-lo aqui. Acho que foi um conteúdo bem legal, o pessoal gostou aí e tenho certeza que vou conseguir extrair várias dicas aí para aplicar nos seus próprios negócios, nas suas jornadas aí como empreendedores. Um grande abraço e até o próximo ResumoCast. Falou! Abraço!